Boa noite. Está procurando um livro do... Tem livro dos Espíritos aqui? Se você quiser, eu posso pegar lá. Não, Dirce, é com relação a uma questão. Eu posso pegar na biblioteca. Mas se não for atrapalhar... Não, de jeito nenhum. E tem um... Eu queria fazer uns comentários. Vamos aproveitar o nosso orador de vez. E eu sempre tive uma questão, uma pergunta que era assim: para onde nós vamos? A hora que nós morremos, a hora que o nosso corpo morre, para onde a gente vai? Nós vamos para o plano espiritual. Mas como é esse plano espiritual? Como é lá? Como é esse local? No livro Nosso Lar, André Luiz, quando morreu, quando se encarnou, ele foi para o umbral. Cândido Botelho, Camilo Cândido Botelho, no livro Memórias de um Suicida, ele foi para um local chamado Vale dos Suicidas. No livro Um Novo Recomeço, o desencarnado, eu não lembro o nome do personagem, ele ficou vagando aqui na Terra. Então, no próprio livro Obreiros da Vida Eterna, que a gente terminou de estudar agora essa semana, num capítulo comenta-se que alguns desencarnantes ficavam no cemitério, vagando ali, presos, às vezes na própria corpo. Então nós temos aqui vários locais para a gente onde pode ir. E nenhum desses locais a gente gostaria de permanecer. Ninguém quer ficar no umbral, ninguém quer ficar no Vale dos Suicidas, também ninguém quer ficar aqui vagando e fazendo nada. Então, geralmente, quando nós, desencarnados, já desencarnados, conseguimos nos libertar um pouco do plano material, nos desligar um pouco desse plano, nós vamos geralmente para a nossa recuperação, para o nosso aprendizado, geralmente para uma cidade espiritual ou colônia espiritual. Um exemplo é o Nosso Lar. Nosso Lar é uma colônia espiritual. Na pergunta 234 do Livro dos Espíritos, os Espíritos perguntam, o Kardec pergunta aos Espíritos: existem mundos que servem aos espíritos errantes como estações e locais de repouso? Então, existem mundos que servem aos espíritos errantes. E o que é o espírito errante? Entre uma desencarnação, entre uma encarnação e outra encarnação, ficamos num plano espiritual. Então nós chamamos esse período que se fica no plano espiritual de erraticidade. Então quando alguém desencarna e vai para o plano espiritual, ele está na erraticidade. Então ele é chamado de espírito errante. Então o espírito errante é aquele espírito desencarnado, que está num local transitório. Porque independente... mas ele vai para uma cidade, uma colônia, ele vai morar lá. Mas é transitório, porque em breve ele vai voltar. E aqui também é um local transitório, porque logo nós vamos desencarnar. Então, até chegarmos a um nível de espiritualidade acima, angelical, nós somos espíritos transitórios. Nós só ficamos em locais transitoriamente. Hoje nós estamos em colônia, podemos desencarnar e ir para o Nosso Lar. Na próxima encarnação vamos morar no Chile. Depois desencarnamos, vamos para a colônia Alvorada Nova, ou para a colônia Florescer. Então existem vários locais onde a gente pode ir, e são todos temporários, porque a gente sempre vai estar retornando e partindo, até a gente evoluir. Então, perguntando se existem locais onde os espíritos errantes ficam, os espíritos dizem: sim, há mundos particularmente destinados aos seres errantes, mundos nos quais podem habitar temporariamente, espécies de acampamentos, de campos para se repousar de muita longa erraticidade.
A erraticidade ela pode ser curta, como ela pode ser longa. Não existe nenhum relato, se diz assim, que eu li, que diz assim que nós ficamos 1 ano, 2 anos, 50 anos, 100 anos. Cada um tem o seu tempo. Alguns desencarnam e logo reencarnam, outros ficam séculos, milênios. Então não dá para a gente precisar quanto tempo nós vamos ficar na erraticidade. Estado sempre um pouco penoso. O local onde nós ficamos, esse estado sempre penoso que a gente fica, é porque ainda a gente está todo num processo ainda de aprendizado. Então a gente fica dando muita cabeçada ainda. A gente erramos muito, nós ficamos ainda com muitos transtornos de pensamento, com culpa, com remorso. Então a gente estando na erraticidade não é algo que vai ser, a gente está no plano espiritual, não vai ser algo que vamos dizer que vai ser uma felicidade extrema. Porque aquilo que nós levamos daqui, tudo aquilo que nós causamos aqui, mágoas que causamos, remorsos que ficamos, consciência, tudo isso vai conosco. Então esse pensamento continua lá. Aquilo que nós sentimos aqui, continua sentindo lá. Nós não perdemos nada, nós só mudamos de endereço, mas continuamos toda com a nossa carga ainda que temos, de conhecimento ou não. E quando a gente passa para o plano espiritual, há muitos relatos, a gente vê muito no livro No Céu e Inferno, do Allan Kardec, relatos em que dizem, espíritos dizem assim, que ao desencarnar, passou-se na sua frente como se fosse um filme, onde ele pôde ver toda a sua vida. Isso são todos os relatos? Não, eu não li todos os relatos. Eu sei de algumas coisas que nós lemos. Então falar assim, para mim falar assim, que acontece isso, desencarnamos vai acontecer isso, eu estaria mentindo. Porque o que nos diz muito bem é que cada desencarnação é exclusiva, é única, é como uma digital. Cada um tem a sua. E nenhuma desencarnação é igual a outra. Então a gente não dá para a gente falar como que vai ser a sua desencarnação, como vai ser a nossa. São posições intermediárias entre os outros mundos graduados, de acordo com a natureza dos espíritos que os podem alcançar. E nele gozam de um bem-estar maior ou menor. Então aqui ele diz que há mundos particularmente destinados a seres errantes. E como que é esse local? Como é que eu comentei que nós vamos com os mesmos pensamentos, com os nossos mesmos conhecimentos, com as nossas mesmas lamúrias, com as mesmas culpas, com os mesmos vícios. O problema no vício é que quem tem o vício do cigarro não vai ter como fumar lá. Quem bebe não vai ter como beber lá. Então ele vai ter que se encostar em alguém. Mas vai estar para se encostar em alguém vai ter que vir aqui. Ele tem que estar aqui nesse plano aqui, na nossa crosta, para poder ficar ao lado de alguém que bebe, para poder saciar o seu vício. Então, no livro Nosso Lar, eu acho que é o primeiro livro que foi apresentado aos espíritas como uma informação do plano espiritual. Lá ele descreve não só o desencarne do André Luiz, como é que foi a sua vida, como é que foi sua vida ali no plano espiritual, ali no Nosso Lar. Ali fala também como que é o ambiente. Qual é o ambiente que nós vamos nos encontrar lá? Nós vamos encontrar assim, nós vamos ser tipo fantasminha, onde nós vamos ser como diz, transparentes, voar, É assim que nós seremos? Como é que a gente vai ficar onde? Nós vamos para esse plano espiritual e nós vamos ficar onde?
Não, vamos ficar. Tem que ter algum local para a gente ficar. A gente não vai ficar andando. Se a gente vai para o mundo espiritual para aprender, para nos desligar um pouco do plano material, para aprendermos um pouco mais, para voltarmos a ser encarnados novamente. Então, como que é esse ambiente? Então, André Luiz nos diz o seguinte, nessa apresentação: nós passamos, o nosso corpo, ele continua com todos os órgãos. Ah, mas e a tericidade dele? Não, vai, um dia nós vamos ficar nós vamos perder cada vez mais esse corpo, né? Mas vai ser com as evoluções. Então, no próximo estágio nosso, que seria tipo uma cidade como o nosso lar, e só simplesmente comentando que o nosso lar, ele fica numa região umbralina. Nosso lar não fica numa esfera superior. Nosso lar fica no umbral. E como o que eu tenho lido é que quase todas as cidades ou colônias espirituais ficam em zonas umbralinas. Mas há relatos de esferas superiores. Tem, mas a gente não conhece ainda. Para onde a gente vai, elas estão em regiões umbralinas. Nós estamos num estágio de evolução que não nos permite, por exemplo, ir para a quarta esfera. Nós vamos ficar na terceira esfera, que é onde fica, por exemplo, o nosso lar. Nós temos 3 esferas umbralinas. Uma que fica muito próxima à crosta terrestre, que é chamado de umbral grosso, umbral pesado, umbral mais denso. Depois temos um umbral médio e um umbral mais fino, vamos dizer assim. O nosso lar fica nessa região mais fina. Vamos falar que é a periferia da crosta terrestre, das nossas esferas, da região umbralina. Tá? Então, uma vez eu ouvi um palestrante, num curso que eu estava fazendo sobre magnetismo, e ele comentou que ele não queria ir, porque ele não iria para o umbral. Aí eu pensei assim, ele vai para o umbral, porque as nossas cidades que nós vamos, para desencarnar, para a nossa evolução, geralmente estão localizadas em regiões umbralinas. É diferente, por exemplo, do local onde André Luiz ficou, é uma cidade dentro de uma região umbralina, então é um espaço dentro dessa região. Tá? É como se fosse um quartel-general. Você tem as regiões, você tem um quartel ali dentro, fechado, onde não entra, onde ela é. Tanto que pode falar como que ela é um quartel, porque ela tem guardas que não permitem que espíritos inferiores, vamos colocar nesse termo, vão até lá, pulem o muro, pulem a cerca, vamos dizer assim. Eles têm que ficar para fora, até retirarem toda aquela mágoa, aquela densidade que tem no seu perispírito, para poder ir de coração, ir querendo realmente aprender. Então, no Manual Espírita de 1961, André Luiz, o espírito André Luiz, através dos médiuns Chico Xavier e Valdo Vieira, foram entrevistados. Então, é uma entrevista do além, onde encarnados, através dos médiuns Valdo Vieira e Chico Xavier, fizeram uma entrevista com André Luiz e perguntaram a ele com relação aos órgãos sexuais, porque parece que existe uma polêmica também com relação aos órgãos sexuais. Então, a hora que foi feita essa pergunta, o André Luiz falou assim: como não tem órgão sexual?
O órgão sexual ele não pode ser culpado pela mente humana. Todo problemática sexual que causa, é o homem que causa, na sua cabeça, não o órgão em si. Então o órgão sexual permanece, continua. Como eu disse, nós continuamos com os nossos órgãos. E com o tempo nós vamos perder esses órgãos? Vamos, à medida que nós vamos evoluindo. Porém, no próximo estágio, nós continuamos ainda com esses órgãos. Então se a gente continua com esses órgãos, nós temos necessidades fisiológicas? Tem. André Luiz, ele relata quando ele estava no umbral, que ele estava com necessidades fisiológicas. Então, a partir daí, pela própria necessidade fisiológica, a gente já pode imaginar que ele tem um órgão. E por ter órgão, ele mantém a necessidade. Então ele precisa se alimentar? Precisa. Ele se alimenta também. Não é com carne que ele se alimenta. Tá? Geralmente são com frutas ou sucos de frutas, caldos e água. Mas se alimenta. Ele comenta num dos capítulos, porque lá no nosso lar, ele é administrado por um governador geral e por 6 ministérios. E o Ministério da Elevação e o Ministério da União Divina são ministérios que estão ligados diretamente com as esferas superiores. Ficando o Ministério da Comunicação, Ministério da Regeneração, ficando ligado ao plano terrestre, ao plano inferior. Então ele comenta que esses 2 ministérios consomem alta quantidade de sucos, caldos e frutas. Altas quantidades. Provavelmente devido ao tipo de serviço que despende muita energia. Então a gente imagina assim, eu imaginava que nós não iríamos mais nos alimentarmos de nada. Íamos alimentar pela respiração. Mas no próximo estágio que nós vamos, ainda não. Nós vamos continuar ainda nos alimentando, precisando de alimentação. Então, assim, eu estou citando muito o nosso lar, para que a gente tenha uma referência. Porque quando o Chico Xavier foi escrever, psicografar o livro Nosso Lar, no livro Nosso Lar não foi um livro que foi assim psicografado de maneira tranquila, calma. Ele teve alguns problemas, né? Só para a gente contar um pouco a história do livro Nosso Lar. Emmanuel apresentou o espírito André Luiz ao Chico Xavier, mas não falando ainda do como eles trabalhariam. Então, por cerca de 2 anos, isso está na contracapa do Nosso Lar, do livro Nosso Lar, onde diz que lá por cerca de 2 anos, todos os dias, André Luiz e Chico Xavier entravam em contato para se sintonizarem para essa tarefa que eles iam exercer. Então ficaram por 2 anos se afinizando para poder escrever, poder começar a escrever. E quando começou-se a escrever, o Chico Xavier, logo ele parou. Ele não quis mais escrever o livro, porque ele achou que estavam brincando com ele, estavam querendo mistificá-lo. Porque à medida que ele ia lendo, ia vendo a descrição da cidade, daquilo que eu estou comentando com vocês agora, né? E mais ainda, porque lá, depois eu vou comentar, senão eu vou me perder aqui. Então, Chico Xavier parou de escrever, ele não queria escrever. Olha só, o livro Nosso Lar que foi escrito há 70 anos atrás. Nós estamos falando de um livro que foi escrito em 43, lançado em 44,
E sua história se passa em 39. Então nós estamos falando de algo há 70 anos atrás. E como que era o país há 70 anos atrás? Em termos de informações, em termos de tecnologia. Isso é para só comentar que, como nós aqui evoluímos nossa parte de tecnológica, lá eles também evoluem nesse aspecto também. Então Chico Xavier não quis escrever e parou de escrever. Aí André Luiz e Emmanuel, numa noite de sono, que eles estavam dormindo, então por desdobramento levaram Chico Xavier até a cidade Nosso Lar, onde ele pôde conhecer a cidade, e a partir daí ele continuou o livro e falou: agora vocês podem escrever o que vocês quiserem. Então Chico Xavier não acreditou também no livro Nosso Lar quando ele estava escrevendo. Ele precisou ver primeiro a cidade Nosso Lar para poder acreditar. De tão semelhança que se tinha entre o nosso plano e o plano espiritual, entre a nossa cidade e a cidade Nosso Lar, que nós temos a impressão que nós vamos encontrar algo totalmente diferente, e pelo que a gente lê, a gente vai encontrar coisas muito semelhantes às nossas. Nós vamos ter esse corpo de matéria? Não, não é esse aqui. Vai ser um pouco, eles dizem, um pouco mais etéreo. Mas lá, entre os espíritos, também se tocam. Eles também têm tato. Aqui a gente ouve dizer, por exemplo, que um espírito atravessa a parede. Mas no plano espiritual, não é bem assim. Primeiro você tem que aprender. Porque senão se for tentar, inclusive ele conta, num dos seus livros lá, que ele vai tentar. Não, no livro, não é nesse livro. É no livro Violetas na Janela, onde a Patrícia, que é o espírito Patrícia, vai tentar atravessar uma janela e bate na parede e volta. E mostrando que não é bem assim que nós vamos chegar aí atravessando. Aqui talvez nós atravessamos, porque são matérias diferentes. Mas lá não. Então lá tem toque, a gente tem o tato, a gente tem fome, a gente vê. Talvez uma visão um pouco diferente, mas tudo isso nós vamos precisar aprender ainda com o tempo. É como diz assim, que nós vamos, quando a gente desencarnar, ao desencarnar, a gente vai automaticamente relembrar todas as nossas vidas passadas. E não é bem assim. Nós só vamos relembrar aquilo que nos é permitido. A dona Laura, no livro Nosso Lar, ela e o marido dela pedem ao ministro para que eles pudessem, olha só, eles pedem ao ministro para que eles possam relembrar os passados, as vidas que antecederam aquele estado. Eles permitiram até 300 anos. Dali para trás não permitiram mais o relembrar. Porque provavelmente não tinha estrutura ainda para suportar aquilo que eles iam relembrar. Então, para ver assim que as coisas elas funcionam, não é que a mudança vai ser uma mudança drástica. O tanto que nós estávamos falando das necessidades fisiológicas. Lá se fala de um rio chamado Rio Azul. Lá tem o Rio Azul, onde serve também como encontro dos namorados, o encontro dos casais. Tudo isso que eu estou falando para vocês estão no nosso lar. Talvez quando a gente faz uma leitura pela primeira vez, a gente está lendo a história e a gente não se apercebe desses detalhes. Então lá tem um rio. E esse rio azul, ele abastece a cidade Nosso Lar. Lá tem um sistema de distribuição de água. Tem uma Sabesp? Pode ser. Lá tem um sistema de distribuição de água do Rio Azul
para a cidade nosso lar, onde é canalizado. Lá tem também o aeróbus, que é um meio de transporte. Talvez assim, algo mais semelhante a nós seria o trem, aqueles trem rápidos, que andam a 400 km por hora, aqueles eletromagnéticos, que andam sobre o trilho. Eles não ficam encostados no trilho. Olha, então se a gente pode imaginar assim, que tinha o aeróbus, será que tinha um sistema de trânsito? André Luiz diz, oficina de trânsito, que ele foi conhecer as oficinas de trânsito, querendo mostrar que lá tem sistemas de trânsito. Então nós podemos imaginar que tem carros, não carros talvez como os nossos, mas então tem tráfego. Isso agora eu estou raciocinando em cima disso. Ele não fala que lá tem ruas onde tem semáforo, não dizem isso, mas agora eu estou raciocinando em cima do aeróbus e em cima daquilo que ele disse, que tem sistema de trânsito. Então a gente vai percebendo que muita semelhança entre os dois planos. Então nós temos os órgãos, não temos os órgãos, temos as necessidades fisiológicas nossas, normais. Não, normais assim, de um pouco diferente. Também não vou falar aqui, a gente vai pensar que é igualzinho aqui. Como eu disse, o alimento não é o que a gente se alimenta aqui normalmente. Eles é um pouco diferente, como está escrito no próprio livro Nosso Lar. A água lá, eles têm, também não é a mesma densidade da água que tem aqui. Então é tudo diferente? São densidades diferentes. Mas as formas são basicamente as mesmas. Portanto, como eu disse lá, que no Rio Azul se tem geralmente, no Rio Azul, onde se encontram os casais de namorados. Então, durante o livro, ele vai comentar 2, 3 vezes assim, uma de namorado, outra de noivado e outra de casamento. Então, assim, você percebe assim, você vai lendo o livro, você vai ficando assim, mas espera aí. Por isso que Chico Xavier não estava querendo escrever o livro. Porque ele não estava vendo diferença entre o plano espiritual e o daqui. No filme Nosso Lar, tem quando o André Luiz quer escrever uma carta à sua família. E lá é perguntado a ele, você quer escrever da maneira convencional ou atual? Atual não é. Na manual, seria da convencional, ou da tecnológica. Mais ou menos assim. Ou seja, dá a entender que vai ter um computador também. Então, para onde nós vamos, é muito semelhante aqui. Não é algo totalmente diferente. Tanto que a gente não teria nem condições, né? Se a gente tem um determinado tipo de conhecimento, e ir para um local totalmente diferente. Então, os mundos são muito próximos a nós. A gente vai mudando de acordo com a nossa evolução. A mudança de plano. No livro Estudando o Nosso Lar, do espírito Dr. Inácio Ferreira, psicografia do Carlos Bacelli, a Domingas, ela diz assim: Dr. Inácio, o mundo espiritual é muito humano. Ela diz literalmente isso. O mundo espiritual é muito humano. No livro Estudando o Nosso Lar, o Dr. Inácio Ferreira comenta sobre um funcionário do hospital. Porque o Dr. Inácio Ferreira é chefe de um hospital no plano espiritual.
Ele era chefe do hospital em Uberaba e quando desencarnou também, agora ele exerce essa função nesse hospital. E lá ele comenta de um servidor, de um auxiliar da casa, onde ele é um fofoqueiro, onde ele faz fofoca. Né? Então você vai a gente percebe assim, vai vendo assim, parece que eu vou sair daqui e voltar para o mesmo lugar. Qual é a diferença talvez entre um local e outro? Aqui nós temos que conviver bem, pessoas boas com pessoas más, ignorantes com sábios. Aqui tem que conviver todo mundo. Lá é um pouco separado as coisas. Quem quer viver muito atrelado ao plano material ainda, tende a ficar ao umbral ou próximo aqui na crosta. Quem quer aprender, quer evoluir, né, para poder voltar, encarnar novamente, para todo esse processo, vai para uma cidade espiritual. Então, quando você junta essas pessoas numa cidade com a mesma vontade, com o mesmo princípio, então você tem um ambiente diferente. Como você pegar uma festa, onde você vai ter vários tipos de pessoas, e você vai vamos aqui como um centro espírita, onde nós viemos aqui buscar mais ou menos a mesma palavra, temos os mesmos pensamentos. Então aqui são pessoas semelhantes e afins. Então aqui o nosso comportamento, quando você junta todas essas pessoas afins, o comportamento é um. Quando você junta pessoas de vários tipos, você pode estar querendo assistir a palestra e outro querendo conversar, o outro gritando ali, o outro não aceitando. Então, essa é a diferenciação que eu vejo do plano espiritual para cá. Essa organização que eles têm e que a gente não tem aqui. Aqui a gente, o nosso sistema de organização é cada um, meio que assim, cada um por si. Então quem quer aprender lá, vai aprender, tem seu local de estudo, né? Tem vários espíritos para poder auxiliar. Tanto que lá, como eu disse lá, como é tipo um quartel, então espíritos que querem brincar, zombar, não, esses não entram lá. Para quê? Justamente para não atrapalhar. Então querem brincar, fazer maldade, vão ficar no umbral, vai ficar aqui, vai ficar no outro local. Não vão se misturar. Então eu acho que para que a gente não fique surpreso quando a gente desencarnar, pensando que a gente vai encontrar algo totalmente diferente. Tem um outro detalhe que é bom falar. E lá nós vamos trabalhar muito mais que aqui. E quem quiser aprender vai ter que trabalhar, vai ter que se doar. Lá no nosso lar, eles têm é como se fosse uma moeda, mas não é papel. É certificado de serviço. Eles chamam de bônus hora. Então cada hora que você trabalha, você tem um bônus hora. E isso serve para você, por exemplo, se você quiser assistir um teatro lá, você usa esse bônus horas para pagar. Aí se eu não quiser trabalhar lá, não tem problema. Você não precisa trabalhar. Comida e roupa, tem roupa também, tá? E roupa, todo mundo vai ter. Porém, qualquer outra tipo de coisa, não. Aí depende do bônus hora. Se você quiser uma casa, 15 mil. Gente, se você quiser uma casa, 15 mil. 30 mil. 30 mil bônus hora. Se a gente falar lá assim, que lá se trabalha 8 horas dia, com direito a trabalhar 12, mas no máximo 12. Então se a gente fizer a conta, trabalhando 12 horas por dia, 6 dias da semana, nós vamos chegar em torno de 10, 11 anos de trabalho para poder adquirir uma casa. E se ela é uma casa temporária, porque a hora que a gente desencarnar, a casa é passada para outra. Para que reencarnar, vai passado para outra.
Até então nós ficamos tipo, que a gente entende como se fosse alojamento. Mas para ter direito à casa, e às vezes morar pessoas na mesma família, como lá a dona Laura, morava ela, o marido, o filho, Lísias, né, a sobrinha. Então todos estavam desencarnados e moravam na mesma casa. Mas o marido da dona Laura teve que trabalhar para poder ganhar esse bônus horas, para poder ter direito à casa. Então, lá, não é, lá a casa, no caso, é 30 mil bônus horas para qualquer casa. Então, não tem casa de 50 mil bônus horas, 10 mil bônus horas. Lá existe a igualdade. Lá não tem a diferença. João, a diferença é que aqui é uma cópia mal feita do plano espiritual. Sim, sim. Bem inferior. Lá é mais, embora seja assim, o primeiro plano do umbral, mas ainda é uma coisa mais perfeita do que aqui. O André Luiz, no livro Nosso Lar, ele fala assim, quando ele desperta, ele acorda, aí ele vai e fica na janela, vendo a cidade, ele fala que lá, que a cidade é uma cópia melhorada da Terra. Não que tem uma cópia piorada de lá. Não, ele fala, porque qual que é o referencial dele? A Terra. Então ele fala que lá é uma cópia melhorada da Terra. Então, perceber que nós não vamos ter facilidade lá. Ah, tem que estudar? Tem também. Então aquele lema que morreu, descansou? Não, pelo que a gente lê, não tem isso. Pelo contrário. Nós estamos lá, a irmã Zenóbia. Qual dos espíritos lá que estava lá? O André Luiz, Jerônimo, né? A Luciana, o Padre Hipólito. Qual deles não trabalhavam? Todos eles trabalham. Todos os espíritos que querem. Porque como nós estamos em processos de evolução, eles também estão em processo de evolução. E muito desses que a gente comenta vai reencarnar. O André Luiz, ele não é um espírito superior que está numa esfera. Não. O André Luiz, quando desencarnou, foi com o umbral. Ele era um médico, com vícios que tinham aqui, e que quando desencarnou foi com o umbral. Mas lógico, quando ele se recuperou, ele foi para o nosso lar, ele acabou exercendo a função de repórter espiritual, e onde ele escreve os seus livros, mostra como que é o mundo espiritual lá. Então esse é o grande, mas provavelmente o André Luiz vai voltar para cá sim. O Emmanuel não voltou? Não se diz no meio espírito que o Emmanuel voltou? Está reencarnado? Então esses espíritos que estão lá no plano espiritual auxiliando, provavelmente vão todos reencarnar, porque todos estão em processo de evolução. Aqui a gente fala aqui que é uma escola, né? Eu tenho assim, a minha ideia é que lá no plano espiritual é uma escola. Lá a gente vai para aprender, né? Então você vai lá, você vai estudar, você vai aprender, você vai aprender a trabalhar, a se doar ao próximo. Aí você é colocado na Terra para fazer a prova. E quando a gente faz a prova, não tem ninguém para nos auxiliar. E aqui é a mesma coisa, você está sozinho para fazer a tua prova aqui. O que você aprendeu lá, você vai tentar aplicar aqui. Então essa é a prova nossa. É tentar colocar, isso é a minha visão, é colocar aquilo que a gente aprendeu no plano espiritual, colocar aqui na Terra. Essa seria a nossa prova. Isso é a minha visão que eu vejo no plano espiritual. Essa é o que eu entendo. É como a gente fazer um comparativo. Então, aqui ninguém vai lá para brincar, não. Pensar que nós vamos para lá para ficar num mundo tranquilo, não, nós vamos trabalhar no mundo. Ou até mais que aqui. Mas não desanimem não, que esse é o processo mesmo. Entendeu? E pelo que a gente vai entendendo, à medida que os espíritos vão se evoluindo cada vez mais, eles vão trabalhando cada vez mais.
um processo, é algo que não se para. Lembram da irmã venerando? Ela estava 200 anos trabalhando ininterruptamente. 200 anos de trabalho ininterrupto, sem folga. Está no livro Nosso Lar. Né? Então, aqui a gente tem férias. Ela não tem férias. Ela não tem férias. Bom, irmãos, era que eu queria comentar um pouco sobre esse plano espiritual aqui. A gente não teve como preparar algo, mas foi mais ou menos aí. Eu espero que a gente consiga um pouco refletir que a gente não vai sair desse mundo aqui e ir para algo totalmente diferente. Né? Nós vamos continuar num mundo muito semelhante ao nosso. Lá, só para lembrar, lá no livro o André Luiz comenta sobre a barba, que ele tem barba e cabelo igual feio. Então, ou seja, as coisas continuam muito semelhantes. Então, é só isso. Obrigado.